Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam me escutando bem. Desejo boas-vindas nesse período da tarde para a continuidade da programação da nossa décima jornada catarinense de geriatria e gerontologia, né, onde vamos apresentar agora a mesa redonda cuidados paliativos. Né, e estarão conosco virtualmente os palestrantes doutora Lara Patrícia Kretzer, doutora Lidiane Cristina Nietzsche e doutora Fabiola Langaro. Né? Vamos reforçar o formato que vai acontecer essa mesa redonda. Né? Cada palestrante vai ter 20 minutos de fala e, ao final, nós teremos 30 minutos para o debate. Né? Durante essa mesa redonda, acompanharemos o chat e, ao final, a gente vai trazer essas dúvidas e os comentários que as pessoas que estão assistindo vão trazer até nós, até para os palestrantes poderem responder. Né? E, nesse primeiro momento, nós vamos chamar a doutora Lara Patrícia Kresser, que falará sobre o protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19. Né? Ela é médica intensivista dos hospitais Nereu Ramos e Bahia Sul, em Florianópolis, médica paliativista titulada pela AMB e doutora em Direito pela Universidade de Londres. Por favor, doutora Lara, a palavra é sua, Lara. Primeiro de tudo, obrigada pela grande honra de estar fazendo parte desse evento. Então, eu vou falar um pouco sobre a alocação de recursos em esgotamento diante da pandemia de Covid, e eu vou centrar um pouquinho em lições aprendidas. É responsabilidade das sociedades científicas oferecer recomendações aos profissionais de saúde sobre como melhor conduzir o seu trabalho técnico em circunstâncias excepcionais, e a pandemia de Covid é um exemplo, né, ou está sendo um exemplo de circunstância excepcional como essa. E a alocação de recursos escassos, quando o sistema de saúde entrou em colapso, é um exemplo de uma excepcionalidade dentro de uma pandemia. A gente sabe que a pandemia de Covid-19 apresentou-se como um grande desafio aos sistemas de saúde de todo o mundo. Em alguns momentos da pandemia, os sistemas eles entraram em colapso, não conseguiram fazer o atendimento de todas as pessoas. Então, em alguns desses momentos, decisões difíceis precisam ser feitas, a alocação de recursos que passam a ser escassos precisa ser feita de uma maneira apropriada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A minha agenda seria, primeiro, começar a falar sobre o referencial teórico, né, associado a protocolos de triagem em situação de crise, e vou falar os elementos que devem fazer parte de um protocolo, incluindo aqui princípios éticos e legais, aspectos técnicos e de aplicabilidade do protocolo. E aí eu vou contar um pouquinho a história de como que o protocolo que a gente desenvolveu aqui no Brasil, como que ele aconteceu, e os grandes aprendizados, as críticas, os desafios que se enfrentam, os aprendizados desse processo todo. Então, começando com o referencial teórico, os protocolos de triagem, que tem como objetivo a alocação de recursos em esgotamento, eles devem fazer parte integral do preparo para situações em que as medidas de contingência, elas não foram superadas ou não são mais suficientes para dar conta do influxo de pacientes. E eles, então, esse tipo de protocolo, desse tipo de triagem, é para ser utilizado exatamente nesse tipo de momento. Superou essas medidas de contingência, a gente está em atendimento de crise, esse é o momento que a gente pode utilizar um protocolo de alocação de recursos, que é num contexto de grande excepcionalidade. E o referencial teórico a gente tirou da CCP, eles desenvolveram um consenso, né, uma proposta de como que isso poderia ser feito em 2014, e em 2020, à luz da pandemia de Covid que se aproximava, esse mesmo protocolo, ou esses mesmos fundamentos, eles foram atualizados em 2020. Basicamente, o racional por trás dessas recomendações seriam que um protocolo de alocação de recursos escassos começa a fazer parte de um processo de triagem numa situação de crise. O que eles definem como crise? Então, para a gente ter uma ideia, e aqui eu não sei se o meu mouse não está funcionando, mas ali onde vocês veem aquela coluna em verde seria a nossa capacidade convencional de atendimento. A gente está acostumado a ocasionalmente, sazonalmente, a gente ter um influxo maior de pacientes. Então, quando esse influxo é de até 20%, isso não é um número rígido,
é só uma forma da gente entender melhor o conceito. Então, quando existe um aumento de até 20%, a gente consegue acomodar dentro da nossa capacidade convencional de atendimento esse influxo maior de pacientes, isso compromete muito pouco a qualidade do trabalho que a gente faz ou do serviço que se presta. Agora, quando esse influxo ele aumenta muito, digamos, 100% da nossa capacidade convencional, aqui a gente já precisa começar a acionar medidas de contingência. E no caso de recursos escassos de uma pandemia, que seriam leitos mais comuns, seriam leitos de UTI, medicamentos, ventiladores, etc. Então, a gente precisa começar a fazer o planejamento para isso. Então, no hospital, a gente vai fazer, por exemplo, cancelar cirurgias eletivas, preparar áreas do hospital, adaptá-las para serem unidades de terapia intensiva, fazer estoque de medicamentos, etc, etc. Só que, apesar de todas essas iniciativas, a gente pode se deparar com uma circunstância em que o influxo de paciente é tão grande que mesmo essas medidas de contingência não dão conta. E é nesse momento que a triagem passa a adotar também um processo de alocação de recursos. Então, não é só organizar os serviços, distribuir os pacientes de acordo com as suas necessidades, mas aqui a gente está, então, identificando pacientes que vão receber recursos escassos. Não tem recurso para todo mundo, para quem que a gente vai alocar? E em situações de atendimento de crise, a gente sabe que muitas mortes elas são esperadas. Então, numa pandemia a gente sabe, muitas mortes elas vão acontecer, seja pela letalidade da doença, mas também por conta do colapso de saúde. Muita gente que não morreria caso o sistema de saúde desse conta, infelizmente não vai sobreviver por conta desse colapso. E existe aqui o imperativo ético da gente manter a nossa disposição de tentar salvar o maior número possível de vidas, né? E se isso nos parece algo muito duro, muito difícil de fazer, e de fato é difícil, mas a ausência de um sistema de triagem, quando essas medidas de contingência foram esgotadas, pode ser ainda pior. Aqui, a gente não ter um sistema apropriado de triagem de alocação, a gente pode ver um aumento ainda maior do número de mortes, ou seja, mais mortes desnecessárias, porque a gente pode estar alocando recursos a pessoas que não têm uma grande chance de sobreviver. A gente vai aumentar a carga de estresse moral dos profissionais de saúde, lembrando que está todo mundo, né, quem está na linha de frente já tem uma carga de trabalho maior, um estresse maior, a complexidade de cuidar de pacientes com Covid ela é bastante grande. Imagina ainda ter que adotar o papel de ter que fazer decisões tão difíceis como essa de alocação de recursos escassos. E quando a gente não tem um protocolo transparente, publicado, que é público, aliás, isso pode erodir a credibilidade da atenção em saúde, na medida que essas decisões são feitas de uma maneira diferente, a depender do plantão, a depender da cidade, do hospital. Isso vai erodir a credibilidade da atenção em saúde a partir do momento que a gente se depara com decisões inconsistentes, com critérios pouco claros. Então, quando a gente se coloca no papel de tentar de desenvolver um protocolo de triagem, a gente tem que levar em conta 3 grupos de elementos. E o primeiro deles, o processo começa pelos elementos éticos de lei e de aceitabilidade social. Então, a gente precisa definir o porquê que a gente precisa de um protocolo de triagem e quais são os aspectos éticos e legais que a gente precisa levar em conta. A gente vai precisar também ter um bom entendimento técnico no sentido de quais são as variáveis clínicas que nos permitem identificar melhor pacientes com maior ou menor chance de se beneficiar desses recursos escassos. E a gente precisa ter em mente também a aplicabilidade desse modelo, porque não adianta ele ser tecnicamente perfeito se ele não tem condições de ser aplicado, não é razoável ou não é realista a gente ver esse protocolo ser aplicado em uma situação de crise, em que os recursos estão escassos. Não adianta ter um protocolo super bem desenhado, cheio de exames laboratoriais, que eu não vou conseguir aplicar ali na linha de frente. Então, um protocolo ideal, ele mora na intersecção desses 3 aspectos. Ele precisa ser eticamente bem embasado, sólido do ponto de vista legal, de aceitabilidade social, mas precisa também ter um bom embasamento técnico e uma boa aplicabilidade. Então, a gente precisa de um protocolo que busque se adequar a esses 3 aspectos. Tudo começa com os aspectos éticos e legais, porque aqui é onde a gente vai encontrar os princípios, mas também os limites de ação a qualquer protocolo. Os princípios seriam, primeiro, salvar o maior número possível de vidas em menos tempo e com menos recursos. A ideia é
identificar os pacientes com mais chance de se beneficiar, que possam se beneficiar em pouco tempo, ou seja, para que aqueles recursos possam girar, vamos pensar aqui em leitos de UTI, e porque enquanto menos tempo eles se recuperarem, a gente vai usar menos recursos e aí disponibilizar recursos para mais pessoas. Proteger profissionais do peso moral e jurídico da lesão, esse é outro grande racional, outro grande objetivo de um protocolo como esse. Transparência do processo, esse é outro aspecto bastante importante. É fundamental que, ao se ter um protocolo de alocação de recursos, isso seja absolutamente transparente. É fundamental que a gente possa prestar contas à sociedade de como que isso foi desenvolvido, como isso está sendo aplicado. E esse protocolo ele tem que ser aplicado a todo mundo, a pacientes vítimas de doença pandêmica, como de doenças não pandêmicas, porque numa situação de pandemia, os recursos eles passam a ser escassos para todo mundo, não só para quem tem a Covid. Então, as outras doenças, elas também vão continuar sendo prevalentes e esses pacientes vão continuar necessitando de recursos, mas que agora também estão escassos para eles. Então, todo mundo tem que ser submetido ao mesmo protocolo. A ideia é que a gente não haja diferenciação das pessoas. É claro que esses aspectos éticos e legais também vão fornecer os limites de ação do protocolo, então a gente não pode desenhar um protocolo que não seja alinhado, né, ao ordenamento jurídico ou que imponha desvantagens discriminatórias a algum subgrupo. E é evidente que a aceitabilidade social é outro elemento importante. É muito importante que esse protocolo ele goze de legitimidade, de confiança por parte da população, que a população entenda o porquê do protocolo e compreenda que ele foi desenvolvido de uma maneira apropriada e que o racional é socialmente aceito. Quanto ao elemento técnico, a gente precisa então identificar quais são os critérios técnicos, os critérios clínicos que nos permitem identificar uma maior ou menor chance de o paciente se beneficiar desses recursos escassos. Não existe um padrão ouro na literatura, então a gente não tem um grupo de critérios perfeitos, mas o que a gente sabe é que se a gente for ter um bom modelo, a gente vai precisar um modelo que utilize pelo menos mais de um critério. A gente não deve se utilizar em critério único, preferencialmente, para evitar que esse modelo sofra de um peso muito grande imposto pelo viés que é inerente a todo e qualquer critério que a gente venha escolher. A gente tem que ter um bom entendimento dos pesos inter e intracritérios e a gente precisa ter a convicção de que esse modelo ele tem um desempenho melhor na identificação de maiores chances de benefício do que o atendimento baseado em ordem de chegada, porque senão não haveria sentido, né? E quanto à aplicabilidade, claro, né, a gente precisa entender que esse modelo ele precisa ser complexo o suficiente para oferecer alguma segurança preditiva, mas simples o suficiente para que a gente possa aplicar em um contexto de crise onde as coisas são mais difíceis, os recursos são mais escassos. Bom, então, sabendo de tudo isso, no ano passado, a gente já, em preparo para a pandemia de Covid, a gente, então, se deparou com essa missão de tentar desenvolver um modelo, um protocolo, e esse modelo que eu vou apresentar para vocês foi um modelo que foi desenvolvido em 4 mãos, né, ou por 4 sociedades, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Associação de Medicina de Emergência, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E a história foi mais ou menos assim. A gente desenvolveu esse modelo com a inclusão de aqui faltou um slide em que eu ia, faltou um slide em que eu apresentava o modelo que a gente utilizou como base, que foi um modelo desenvolvido por uma equipe liderada, uma equipe da Johns Hopkins, e que a gente gostou muito daquele modelo porque ele, no seu desenvolvimento, é um modelo que foi desenvolvido em 2017, se não me engano, ou seja, precedendo já a Covid e em resposta àquelas as gripes aviárias que a gente tinha vivido, né, na última década. Então, a gente gostou muito desse modelo porque, nos seus passos iniciais, ele contou com a inclusão de representantes da população daquela região. Então, líderes da comunidade, bioeticistas,
juristas foram convidados para responder a pergunta: se a gente se deparar com uma situação como essa, quais são os critérios? O que a gente deve utilizar como ponto de referência para montar um protocolo como esse? E eu gostei porque isso começa a ter aquela preocupação com a legitimidade do processo, a aceitabilidade social desse processo, e a partir daí esse modelo foi desenvolvido. E esse modelo ele utilizava como critério uma medida de gravidade da doença aguda, que é o SOLFA, a presença de doença avançada, e naquele modelo, e que é interessante para nós e para vocês, a Sociedade de Geriatria, é que a idade era utilizada como um critério de desempate. A gente pediu emprestado esse modelo, né? Então, a gente publicou um modelo muito baseado nesse modelo de Maryland, e a gente publicou em abril de 2020 no site da MIB, mas ainda a título de uma consulta pública, né? Aqui, nesse momento, até a Sociedade Brasileira de Geriatria não estava participando, começou mais com a MIB mesmo, e a gente, então, convidou autoridades da saúde, bioética e jurídicas para oferecer parecer, né, fornecer críticas e contribuições ao modelo que a gente tinha desenvolvido, ao protocolo, e nosso objetivo era buscar essa legitimidade do modelo. E a gente, de fato, recebeu várias contribuições valiosas que permitiram o aperfeiçoamento do protocolo, e a crítica mais contundente de fato foi a presença da faixa etária como critério. Então a gente tirou a idade como critério, ele não é critério nem principal nem de desempate. A gente incluiu uma medida de funcionalidade que é neutra em relação à idade, que é o ECOG, e a gente tinha a opção de utilizar, por exemplo, uma medida de fragilidade, né, que a gente tem evidência na literatura que tem uma boa acurácia na predição de desfechos, mas essa era uma medida que, além de ter um vínculo com a ideia do paciente idoso, com a idade, ela tinha sido muito criticada, por exemplo, no Reino Unido. Ela foi acusada de ser discriminatória em relação a pacientes que tinham deficiência física e tal. Então, a gente, querendo fugir disso, a gente acabou utilizando o ECOG, porque ele é relativamente neutro, né, em relação a essas questões todas. E aqui a gente inseriu também o julgamento clínico e um maior espaço para julgamento clínico e de decisões de uma equipe de triagem, como uma forma da gente desempatar em caso de empates, né? Esse é o modelo, né? Então a gente utiliza o SOLFA, a presença de comorbidade avançada, mas apenas se ela é avançada o suficiente para colocar o paciente numa situação em que ele provavelmente está no seu último ano de vida, já tem uma condição de terminalidade. A gente utiliza o ECOG e tem alguns critérios para a gente fazer o desempate, envolvendo então aí a equipe que está fazendo a gestão desse modelo, né, em cada cenário, né? E eu sei, eu estou agora ciente aqui em relação ao tempo, eu vou acelerar um pouquinho, mas desde o começo, a partir do momento que a gente fez as mudanças desse protocolo, então a gente conseguiu o endosso, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Geriatria, e a gente sempre dizia que esses critérios de triagem, claro que eles ainda são sujeitos a ajustes, a gente sabia que não existia padrão ouro na literatura ainda, mas a gente dizia que esse modelo de triagem, esses critérios, eles são uma das partes do protocolo, e que mais importante do que ter esse modelo é o fato da gente ter também um conjunto de recomendações que acompanham o modelo e que são fundamentais para o seu bom uso. E esse conjunto de recomendações, ele faz referência não só às condições que devem estar para que o modelo possa ser desencadeado, para que o protocolo possa ser desencadeado, como reconhecimento do estado de emergência de saúde pública, criação de comissões de triagem, alinhamento da gestão do protocolo intra-hospitalar com o sistema de regulação de leitos, etc. Outro aspecto importante é como que essas comissões de triagem viriam a ser desenvolvidas. Outro aspecto fundamental seria como que a gente vai cuidar daqueles pacientes que não forem triados ou que não receberam recurso em escassez, ou seja, a importância dos cuidados paliativos, do acesso aos cuidados paliativos para essa população. E outras medidas de boa prática fazendo referência à transparência do processo, que tudo precisava ser registrado em prontuário e que cada instituição deve garantir acesso à revisão externa independente do processo, da maneira como isso foi desenvolvido e etc. Claro que a gente recebeu uma série de
de críticas, e a gente enfrentou uma série de desafios, e naturalmente, porque esse é um processo bastante complexo, algumas críticas foram no sentido da validade, né, e a gente sabe que é uma crítica inevitável, mas o fato é que não existe nenhum modelo no mundo, né, que foi validado para uso em condições de pandemia, e não só em relação aos critérios, mas à aplicação desses critérios em condição de pandemia. Muitas dessas críticas, por exemplo, foram direcionadas ao sopro, mas na ausência de um medidor de gravidade de doença aguda melhor, acabou ficando esse. Algumas das críticas foram direcionadas à aplicabilidade do protocolo, né? Cada contexto é de muito mais fácil se aplicar, por exemplo, esse protocolo no hospital terciário, no hospital universitário, do que no hospital do interior, né? Onde você talvez vai ter dificuldade até mesmo de montar os comitês de triagem e etc. Agora, de longe, as críticas que a gente viu na literatura e no mundo todo foi assim, as principais críticas mesmo foram direcionadas à equidade do modelo. Alguns autores dizendo que esses modelos eles tinham foco excessivamente centrado no utilitarismo, e isso afetou de uma maneira desproporcional segmentos populacionais, amplificando desvantagens sobre grupos como os pobres, minorias raciais, e naqueles contextos que utilizaram a idade como critério também, discriminação em relação à idade, o etarismo e etc. Então, essa foi, na verdade, a grande crítica direcionada a esses modelos. A gente contornou um pouco, porque a gente tirou a idade, a gente não utilizou medidas de comorbidade muito estratificadas, apenas identificação de uma condição de base já de terminalidade, mas o grande desafio que todo e qualquer modelo vai ter que enfrentar como que a gente vai fazer o ajuste do modelo de maneira a manter um bom equilíbrio entre a eficiência do modelo e a equidade, ou seja, como que a gente vai organizar tudo isso. Alguns autores chegaram a propor fatores de correção e etc. Esse, na verdade, eu acho que é um dos grandes desafios de todo e qualquer modelo de triagem. E já finalizando, eu queria dizer que no início da pandemia, as sociedades científicas elas precisaram oferecer recomendações. A crise se aproximava, a gente precisava oferecer alguma coisa nesse sentido. A sociedade se dedicaram a essa árdua tarefa, e foi uma tarefa que foi conduzida dentro de limitações de tempo impostas pela pandemia que se aproximava, diante de um contexto de grande sensibilidade associado ao tema de alocação de recursos escassos, naturalmente, e diante de das sensibilidades políticas do momento. Isso tudo aconteceu no momento que o mundo todo vivia e ainda vive, né, uma polarização política bastante grande que dificultou um pouco o debate. E claro, a gente reconhece que nenhum modelo, nem o nosso e nem nenhum outro que está à disposição na literatura, ele é perfeito, independente de como que a gente olha para qualquer modelo, o ângulo que a gente for escolher para fazer esse escrutínio, se é sob o ponto de vista aspectos sociais ou aspectos de aplicabilidade, aspectos de acurácia científica, aspectos éticos. É claro que a gente vai achar imperfeições, a gente vai achar problemas, é inevitável que isso vá acontecer. E para mim os principais aprendizados foram que primeiro a gente precisa manter a discussão sobre o tema, né? Uma nova pandemia, ela é possível, e o maior equívoco seria deixar esse tema que é naturalmente desconfortável para ser discutido de novo em condições de crise novamente. Eu faço muito uma alusão ao cuidado paliativo. A gente tem que começar a se preparar, começar a conversar com todas as pessoas, paciente, família, antes da crise chegar. A gente deixar para tomar decisões, por exemplo, de final de vida. Quando o final de vida já está muito perto, esse trabalho é muito mais difícil. Então, é muito importante a gente se planejar, começar a ter isso mais claro com antecedência. E lembrar que esse é um debate que deve necessariamente incluir a sociedade de uma maneira mais ampla, porque não é um debate apenas técnico, muito pelo contrário. É a sociedade que deve definir a importância da gente ter ou não um protocolo como esse, que deve definir quais são os desfechos de interesse, como, por exemplo, a gente deve se preocupar com mortalidade na internação, mortalidade a longo prazo, ou a gente deve incluir aqui, dar um peso grande também para questões como impacto social nos profissionais de saúde, impacto de protocolos como esse na coesão social e senso de justiça da população como um todo, e etc, e etc. E para mim o grande aprendizado foi esse, e foi uma
uma gratificação muito grande que esse processo ele foi conduzido por várias sociedades e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em particular, foi uma grande parceira nossa nesse processo todo, e foi uma parceria que a gente conquistou no momento que a gente tirou a idade como critério do modelo. Então, eu tenho uma gratidão e uma amizade muito grande com a Sociedade de Geriatria e Gerontologia por conta dessa parceria. Eu deixo aqui algumas referências e queria agradecer a atenção de vocês. Ótimo, muito obrigado, doutora Lara. É um tema muito relevante, assim, a gente entende mesmo que o protocolo foi produzido em momento de crise. Isso sempre é complicado e discutível, né, numa situação como essa. Mas eu peço que nos aguarde para depois dos questionamentos no final das palestras. Tá? Muito obrigado mesmo. Tá? Vamos então para a nossa próxima convidada, a doutora Lidiane Cristina Nitschke, acho que falei corretamente, falará sobre desprescrição em cuidados paliativos. Ela é médica formada pela FURB, médica geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, AMG, e pela AMG, área de atuação em medicina paliativa, titulada pela SBGG e AMD, pós-graduada em oncogeriatria pelo Instituto Israelita Albert Einstein e extensão em bioética e também espiritualidade no fim da vida. Por favor, doutora Lidiane, a palavra é sua. Bom, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito honrada de estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto tanto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a desprescrição em cuidados paliativos, que é um grande desafio, né? E eu começo trazendo informações desse artigo de revisão, que ele é um artigo de revisão português, em que ele traz as informações, um compilado de vários estudos e nos dá um norteio de que maneira a gente poderia fazer essa desprescrição de uma maneira ética, de uma maneira que seja precisa e que traga benefícios para os pacientes. A desprescrição, então, nada mais é do que uma avaliação sistemática dos medicamentos que essas pessoas estão usando, avaliando o risco e benefício dessas medicações, de acordo com a condição clínica e também com o prognóstico desse doente. A gente precisa sempre fazer o questionamento se a expectativa de vida dessa pessoa trará, junto com esse medicamento, um benefício, né? Se essa medicação fará um benefício diante dessa expectativa desse doente. E essa manutenção dos medicamentos precisam estar sempre relacionadas com os objetivos de cuidado. Né? Então, ter uma razão real para esses medicamentos estarem prescritos de uma maneira correta, e mais do que olhar se estão escritos de uma maneira correta, e eu até vou comentar sobre critérios de Biersvik, por exemplo, medicamentos impróprios para idosos, é tentar evitar essa polifarmácia. A polifarmácia, ela traz iatrogenia medicamentosa, traz sobrecarga terapêutica, e a gente precisa evitar isso. E a questão é que muitos desses doentes, eles acabam passando por muitos profissionais. A gente tem o cardiologista, o geriatra, o onco, o ortopedista, o pneumo, e quando todos esses médicos se juntam e cada um com a sua prescrição, vai ser invariável que a gente tenha uma polifarmácia. E o problema de tudo isso é que se a gente vai avaliar as questões relacionadas à polifarmácia, os idosos têm muitas comorbidades. Quanto mais idoso, maior a expectativa de comorbidades associadas. Para vocês terem ideia, idosos na faixa dos 90 anos vão ter pelo menos 8 comorbidades associadas. E além disso, ainda tenho desnutrição, déficit cognitivo, eu tenho alterações relacionadas à funcionalidade. Quanto mais idoso, maior a chance de ter fragilidade, sarcopenia e uma baixa funcionalidade. Ainda tenho que lembrar que dos pacientes, em especial os oncológicos, a gente tem muitos outros medicamentos para sintomas que estão sendo utilizados juntamente com todos os outros para controle de comorbidades. E há quem use ainda os medicamentos que são por conta própria, que alguém indicou, um vizinho falou, seja cúrcuma, seja polivitamínicos, fitoterápicos, e na prática da oncogeriatria em especial eu vejo isso com uma frequência bastante grande.
E lembrar também das interações medicamentosas, interações que são droga-droga, droga com fitoterápico, álcool, estado nutricional. Então, na aula da manhã já falaram alguma coisa sobre as alterações do corpo, né, a perda de proteína, função renal, função hepática, isso também traz bastante diferença nas ações dos medicamentos. E esse aqui é um exemplo clássico de uma cascata iatrogênica que às vezes a gente não tem nem noção que pode estar acontecendo no nosso cotidiano, e faz parte do nosso cuidado a gente parar para pensar e ver se aquela lista de medicamentos que está sendo utilizado de fato faz sentido. Então, um exemplo bem típico da cascata iatrogênica, né? Eu prescrevi um IECA, passou a ter tosse seca, aí alguém falou, não, então vamos usar codeína para melhorar essa tosse seca. E aí ficou constipado. Vem um outro colega ou alguém fala, vamos usar um laxante já que está constipado. E está com dor abdominal por conta do uso do laxante, vai dando cólica, vamos usar uma escopolamina. Começou uma tontura, vai usar sinarizina, que aí ficou depressivo, e aí está usando fluoxetina. Então, a gente tem que parar, racionalizar e pensar se, de repente, toda essa cascata de uso de medicamentos não começou lá na frente por conta de algo em específico. Mas aí, na prática, como é que a gente faz para desprescrever um medicamento? Primeira coisa, estimar o tempo de vida. Se eu tenho um tempo de vida estimado de menor ou igual a 12 meses, a gente pode tentar fazer essa desprescrição de uma maneira um pouco mais sistemática. A gente define metas de cuidados, quais são os valores e preferências dos doentes, e a gente tem que fazer todo esse contexto relacionado à expectativa de vida. Controlar sintoma, melhorar a qualidade de vida versus cura, avaliar a qualidade de vida e cura, prolongamento da sobrevida e a prevenção de doenças que possam ser evitáveis. Eu sempre tenho que verificar toda a medicação atual desses doentes. A lista precisa ser toda vista, juntar todos os médicos e também os medicamentos que estão sendo usados sem uma prescrição médica. Então, reforçar esse questionamento, né? Se existe alguma coisa que esteja sendo utilizada por conta própria ou não. Identificar os doentes que têm alto risco de eventos adversos, então, quanto mais número de medicamentos, maior a chance de eu ter uma interação medicamentosa e ter efeitos adversos. Características do doente, então, quais são as comorbidades, as fragilidades associadas, se está malnutrido, se não está, e essa questão dos múltiplos prescritores. E aí eu vou fazer esse questionamento para definir e validar a indicação desses medicamentos. Aquilo que não tiver uma indicação no contexto de vida daquela pessoa, são medicamentos que são candidatos a essa interrupção. E aí, o maior questionamento são aqueles fármacos que vão precisar de um tempo para ter um benefício, em especial aqueles de prevenção primária, né? E aí, se eu não vou ter um benefício comparado a essa expectativa de vida, eu preciso racionalizar e tentar desprescrever esse medicamento. E eu sempre vou tentar usar a menor dose possível daquele fármaco e dar preferência para aqueles que eu tenho uma tomada única diária, com uma fácil posologia, e assegurar que esse cuidador, que esse paciente está confortável com o plano de desprescrição. Existe uma certa preocupação, inclusive, de aceitação, né? Muitas pessoas podem pensar que se estão retirando o medicamento, estão desistindo de mim, e assim vai. Então, essa conversa, validar isso, entender quais são os anseios desse doente também dessa pessoa, né? Também é bastante especial. E eu sempre tenho que rever toda essa lista de medicamentos, porque pode ser que eu precise refazer esse planejamento de cuidado. E esse fluxograma aqui do lado esquerdo, ele traz de uma maneira bem simplificada isso aqui que eu trouxe em muitos tópicos. Então, primeiro eu vou identificar essas pessoas que têm uma expectativa de vida de menos de 12 meses, determinar quais são os objetivos desse cuidado, ter uma lista detalhada de quais são os medicamentos que estão sendo utilizados. E aí, para cada fármaco, eu vou considerar a adesão àquele medicamento está sendo boa, estou tendo reações adversas, qual que é a indicação?
É um objetivo terapêutico que eu estou tendo um benefício agora, ou é algo que eu preciso de um tempo para ter benefício e talvez eu não tenha esse tempo? E aí eu preciso questionar a necessidade de manter essa medicação. Quais são as interações medicamentosas, farmacocinéticas, farmacodinâmicas? E quando eu me coloco na situação de questionar tudo isso, a gente pode fazer essas melhores condutas para essa maior qualidade de vida. E é obrigatório, depois de eu fazer essa mudança, né, do plano terapêutico e inclusive de desprescrição, repetir o processo regularmente e ter em mente que isso não é algo quadrado, não é algo definitivo. Se de repente eu desprescrevi algum medicamento, em algum momento eu achar que ele precisa retornar, tá tudo bem, a gente retorna com aquela medicação. Esse aqui é um artigo bem interessante, que foi publicado em 2019, que ele fala sobre a desprescrição em cuidados paliativos. E existem algumas barreiras na desprescrição. A primeira delas é tempo limitado. O tempo limitado aqui é o tempo limitado, em especial, do cuidado, da consulta, que muitas vezes é muito corrida. Quem está com o intuito de desprescrever um medicamento precisa ter uma avaliação que seja realmente cuidadosa, né, com bastante detalhes, para realmente ter essas informações reais. A falta de clareza, então, às vezes o paciente não sabe exatamente o que está utilizando, eu uso isso e aquilo, mas a gente não está bem seguro de que seja aquilo. Preocupações também com a interrupção de medicamentos iniciados por outros especialistas. Então, a gente tem muito respeito, né, pelos colegas, então, às vezes a gente pensa, talvez, eu não vou retirar esse medicamento, eu vou deixar a critério do outro, mas é função do médico paliativista, nesse contexto, conversar com os outros colegas e assumir essa responsabilidade de desprescrição, mas sempre conversando com os outros médicos, os outros parceiros nesse cuidado, né? Muitas vezes a gente não quer desprescrever porque tem a incerteza quanto aos benefícios, e eu sempre penso assim, se eu estou inseguro de alguma conduta, então espera um pouquinho, deixa clarear, deixa amadurecer essa ideia, e no momento que a gente tiver mais seguro dessa ação, aí sim a gente retira. Preocupação também com efeitos e abstinência de droga, incertezas de qual que é o melhor momento para fazer a desprescrição, e aquele sentimento que eu falei já antes, que é a preocupação de os pacientes acharem que está perdendo a esperança, né? E muitos pacientes também têm relutância de trocar alguns medicamentos, em especial aqueles que já estão usando há muitos e muitos anos. Um instrumento que é muito legal é o ONCPAL, que é uma diretriz, um guideline para desprescrição que vocês encontram no Google bem facilmente, que eles conseguem nos nortear de quais seriam alguns medicamentos que não têm muita evidência de eu manter o uso em pacientes sob cuidados paliativos com uma expectativa de vida de menor do que 12 meses. O uso do AS, por exemplo, na prevenção primária, não faz sentido. O uso dos hipolipemiantes em todas as indicações também eles não veem sentido. E aí, descendo um pouquinho aqui, os inibidores de bomba, os antiúlceras, né, como um total, H2 antagonistas ou também inibidor de bomba de próton, eu vou suspender em todas as situações, exceto se eu já tiver história de sangramento de trato gastrointestinal, gastrite, né, e evidências reais da necessidade. Vitaminas e minerais, eles sugerem que isso seja desprescrito em todas as situações, porque não é visto como um benefício. E olha só que legal esse artigo aqui também, que ele é de 2019, em dezembro de 2019, eles listaram quais são os medicamentos que mais foram desprescritos depois de que um consultor de equipe de cuidados paliativos, um médico paliativista, avaliasse um grupo enorme de pacientes. Então, o que mais foi desprescrito foram os medicamentos para dislipidemia, com redução de até 77% daquela prescrição, seguido, então, de medicamentos para osteoporose e as vitaminas e minerais como um todo. Esse artigo aqui, ele que é o mesmo, tá, do anterior, ele conclui algumas situações,
que ele apoia a tendência de que todo paciente que tem uma expectativa menor do que 12 meses, ele passe por uma avaliação sistemática de olhar e observar, isso aqui faz sentido, não faz sentido, observar qual que é a trajetória dessa doença para que eu tome essa decisão. É importante que a gente consiga reduzir o número de comprimidos por dia, diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos também, e quando eu faço essa desprescrição, eu diminuo os custos com a saúde. Sempre lembrar que toda prescrição ela deve estar vinculada com os objetivos do paciente. Então, aquilo tem que fazer sentido, tanto para a equipe de saúde quanto para essa pessoa, né? Porque essa decisão compartilhada precisa envolver a autonomia dessa pessoa, porque muitas vezes alguns medicamentos podem fazer muito sentido para ela, que talvez para a gente não, e a gente precisa tentar entender o porquê daquilo. E esse artigo aqui, ele também valida essa diretriz da UNCPAL, da revisão dos medicamentos. E a conclusão final de tudo isso é que a desprescrição ela deve ser sempre aplicada, sobretudo nos pacientes em fim de vida, enquadrada num processo ético, clínico, global, né, com adequação de objetivos e o esforço terapêutico. Sempre que possível, eu vou fazer a descontinuação de fármacos em circunstâncias em que os danos causados ultrapassam os benefícios. Sempre lembrar, a pergunta-chave aqui esse medicamento faz sentido nessa expectativa de vida que eu tenho aqui, né? E é sempre imperativa essa reavaliação terapêutica regular, então eu avalio, reavalio. Se eu tiver que tirar e depois colocar um medicamento novamente, não tem problema nenhum. Desde que a gente tenha essa consciência de estar olhando como um todo, né? E focado. É isso. Ok, muito obrigado, pela Lidiane. Obrigado mesmo. Um tema, na verdade, desprescrição é uma arte, né, que tem que ser muito discutida. Poderíamos, talvez, ficar a tarde toda conversando sobre desprescrição, principalmente em cuidados paliativos, né? E a gente vai abordar um pouco mais. E eu confesso para ti que eu fui correndo. Eu fui correndo nos slides, preocupada com o tempo, porque o tempo é muito limitado. Esse aqui é um assunto que eu adoro, e se eu paro para falar, eu vou acabar ainda falando demais. Mas depois a gente tem um tempinho para discutir também. Não, vamos ter um tempo para discutir. Não, sobrou tempo, foi muito bem, e a gente vai voltar a conversar, peço que tu aguarde, te agradeço muito. Sim. Tá bom? Então, vamos passar para a próxima convidada, que será a doutora Fabíola Langaro, que ela vai falar sobre medos, ansiedades e lutos pós-Covid. A doutora Fabíola é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Psicologia da Saúde Hospitalar pela Faculdade de Príncipe, e atualmente é docente do curso de Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, né, e psicóloga clínica na Clínica Consciência e Psicologia. Doutora, seus 20 minutos para a nossa atividade. Tá? Legal, muito obrigada, espero que estejam todos me ouvindo. Obrigada pelo convite para participar desse evento. Eu fui convidada, então, para falar sobre medos, ansiedades e lutos pós-Covid. É um tema bastante amplo, mas vou tentar dar uma enxugada aqui para a gente começar uma conversa, e aí depois a gente pode ir para questões também que surgirem aí. Então, eu sou psicóloga, sou especialista em Psicologia da Saúde Hospitalar. Vamos lá. Então, começando um pouquinho retomando um pouco, né, a ideia da pandemia, porque quando a gente pensa aqui no pós-Covid, a gente tem que pensar um pouco também de como foi todo esse processo de enfrentar a pandemia. Então, a gente teve aí o que a gente chama da perda do mundo presumido. Todo mundo tem um senso de controle sobre a vida e uma ideia de previsibilidade em relação ao seu cotidiano. E a pandemia, ela tirou isso da gente, né? Então, a gente não sabia mais muito bem como as coisas seriam.
E isso nos colocou a todos num estado de alerta, de medo. Então, foram muito comuns sentimentos de ansiedade, de sintomas depressivos e de medo, de preocupações, em alguma medida, né? Em alguma medida, todos passamos por isso. E aí muito se falou que a gente estava numa mesma tempestade, mas com barcos diferentes, porque a gente tinha aí diferentes condições, temos ainda, né, individuais, de enfrentamento de uma situação que é coletiva, e isso faz toda a diferença. Então, eu coloquei isso aqui para a gente lembrar que a gente tem uma diversidade muito grande em relação à população, não só no mundo, mas pensando também no Brasil, e pensando nos idosos, na população idosa, a gente sabe também da grande diversidade de condições em relação ao envelhecimento, condições de vida, acesso a cuidados, a serviços de saúde. Então, a gente teve muitas nuances aí, né? Não dá para a gente generalizar, embora é um pouco o exercício que a gente vai fazer, mas sempre lembrando muito dessas condições também particulares. E aí, em relação aos idosos, é interessante a gente pensar que a gente muito ouviu falar lá no início, principalmente, que eles eram o principal grupo de risco. Eles ouviram muito isso, a gente ouviu muito isso foi muito impactante lá no começo. Então, havia uma preocupação muito grande de isolá-los mais do que isolar os jovens e também pensando em, claro, muitas vezes em protegê-los, mas como foi tenso, assim, para eles saberem disso, ouvirem falar sobre isso e muitas vezes até sofrerem preconceitos em função também da idade, pessoas achando que eles tinham que ficar realmente muito reclusos e solicitando, né, que eles tomassem cuidados assim extremos mais do que outros grupos etários. Todos nós vivemos aí, né, esse medo do contágio, que por si só gera também bastante ansiedade, e um afastamento de relações importantes, e aí pensando também nos idosos, isso foi extremamente impactante, foi para todo mundo, mas para os idosos que muitas vezes, inclusive, perderam, assim, pessoas que participavam dos seus cuidados, que ajudavam nas rotinas, que ofereciam cuidados em saúde, esse afastamento gerou muitas perdas. E aí, para eles, né, mais do que talvez até para outras faixas etárias, existia aí o medo do tempo que eles poderiam estar perdendo e as inseguranças quanto ao futuro, porque muitas vezes os jovens pensavam, tudo bem, né, claro, lá no começo a gente pensou que era 15 dias, né, seriam 15 dias, talvez um mês, alguns meses, e para os jovens, claro, para os adolescentes, para as crianças, todo o isolamento de todos foi muito difícil, mas para os idosos pesava um pouco de muitos pensarem, poxa, o que significa, né, um ano na minha vida, e um ano recluso, isolado, e sem fazer as atividades cotidianas. Eu trouxe aqui uma figura, também uma imagem, só para a gente pensar um pouco nessa questão do isolamento dos idosos, né, de que no Espírito Santo houve essa iniciativa da prefeitura de tirar os bancos de uma avenida. Então, assim, muitas vezes a gente ouviu isso, né, a gente ouviu relatos de idosos, assim, muitas vezes até sendo xingados na rua, sendo mandados embora para casa, né, então essa ideia de que eles deveriam ficar isolados, deveriam se cuidar mais ainda do que outras faixas de idade, outras pessoas de outras idades, e isso impactou bastante a todos eles. Então, tem um artigo de 2020 que fala que tanto as preocupações relacionadas à saúde geradas pela Covid, quanto o preconceito de idade resultante da pandemia atual foram positivamente associados a sintomas de ansiedade entre os adultos mais velhos. Então, assim, no envelhecimento, muitas pesquisas falam que as perdas físicas são uma grande preocupação e fonte de ansiedade para os idosos. Então, para todo mundo, mas também para eles, esse medo, essas ansiedades relacionadas à perda, as perdas físicas também, não só pelo adoecimento, mas porque muitos deixaram de fazer atividade física, deixaram de fazer os seus passeios, suas atividades cotidianas, então isso aumentou os níveis de ansiedade, muitas vezes também de depressão, mas também isso que se chama de ageísmo, né, esse preconceito associado também à idade, essa ideia de que os idosos, então,
são frágeis, né, e que, de alguma maneira, a gente não deveria alocar tantos recursos, por exemplo, para cuidar da saúde deles, porque já estão mais velhos, porque oneram os sistemas de saúde, previdenciário. Houve muitas falas, assim, inclusive bastante preconceituosas nesse sentido, inclusive vindo de uma série de autoridades, assim, em relação, então, aos idosos durante a pandemia, nesse sentido também. Então, a gente tem que considerar, em relação aos idosos, que muitos, sim, enfrentam doenças crônicas, mas existem também níveis de ansiedade, de depressão, muitas vezes até um pouco maiores do que em outras faixas de idade para essa população. Então, muitos, assim como em outros momentos da vida, muitas vezes os idosos enfrentam aí condições emocionais, psicológicas, psiquiátricas, que já precisam de atenção, e essas condições ficaram agravadas, não só em função de todo o contexto da pandemia, em relação à ansiedade, aos medos provocados pela possibilidade da doença, mas também pela dificuldade, muitas vezes, de acessar os serviços de saúde e de manter aqueles cuidados que já eram realizados antes, né? Então, muitos deixaram de fazer consulta. A gente tem que pensar que nem todo mundo tinha acesso à teleconsulta, à internet, né? Outras formas, assim, de acessar também esses cuidados, ou, né, de cuidados alternativos. A gente precisa lembrar dos idosos que já eram vulneráveis, então, muitas vezes, população de rua, idosos institucionalizados, por exemplo, pessoas que não têm uma boa rede de apoio e que foram extremamente atingidos nesse momento. Então, os idosos passaram por perdas físicas, muitos faziam atividade física de uma forma regular, por exemplo, deixaram de fazer, né, ou não conseguiram adaptar para atividades, por exemplo, em casa, ou nem tinham condições para isso. Perdas emocionais, sociais e também financeiras, porque no nosso país a realidade é que muitos idosos ainda precisam trabalhar, né, para se sustentar, embora a gente sabe também que muitos idosos provêm renda para a família, né, em função de sua aposentadoria. A gente vive num país onde muitos idosos ainda não têm acesso a benefícios e trabalham principalmente de modo informal, então, em função também do afastamento dessas atividades, tiveram perdas financeiras importantes. E enfrentaram, em função do isolamento e do distanciamento social, bastante solidão, né? Essa foi uma grande preocupação, ainda em relação aos idosos, porque a solidão, inclusive, é um dos preditores importantes, assim, de risco para suicídio, né? A gente sabe que durante a pandemia houve um aumento de índices de suicídio, e se a solidão, o isolamento social, a falta de recursos de apoio social, familiar, já é algo importante que chama atenção e que nos preocupa em relação aos idosos, em função da pandemia, isso se agravou. Quando muitos adoeciam, né, eles eram então vistos, muitas vezes foram vistos, e também se sentiam, né, como sendo um peso para o sistema de saúde econômico. Muitas vezes ouviram aí, né, situações como se a pessoa está doente ou acaba vindo a falecer, né, assim, já era velho, viveu bastante, né, como se então, por ser idoso, poderia morrer, né, vamos pensar assim, ou como se não fosse uma perda tão importante para a pessoa e para a família, enfim, socialmente. E também essa ideia de que lá né, acho que foi muito importante que a doutora Lara apresentou aqui, falando um pouco dessa retirada mesmo do critério de idade, lá dos protocolos, porque tinha muito essa ideia, né, de que se tiver que escolher, vão escolher os mais jovens. Então, imagina como era para um idoso, né, pensar que poderia pegar Covid, teria que ir para o hospital, e no caso de necessidade, ele seria deixado por último na fila, né, enfim, para receber aí os recursos adequados para o tratamento. Então, para eles, assim, também foi um momento de muita ansiedade, claro, para as famílias também, que tinham uma preocupação muito grande, caso precisassem desses recursos. Eu coloquei aqui um após, embora não seja exatamente um após, assim, no sentido de que ainda estamos na pandemia, mas, claro, estamos num momento já melhor, né? Mas, assim, a gente vê que os idosos, eles podem acabar sendo um dos últimos grupos a desfrutarem de menos restrições associadas à pandemia.
Então, muitos jovens, mesmo as crianças, voltaram para a escola, né, há algum tempo, então começaram a circular mais. Alguns idosos ainda estão bastante reclusos, né. Para quem teve Covid, muitos aí lidam com a síndrome pós-Covid, eu não vou me ater porque já foi comentado, e também à tarde tem agora uma mesa que vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas lidam aí com sintomas físicos, com o processo de uma tentativa, né, mesmo de reabilitação física e psicológica também, né, emocional, em função do impacto da doença, dos tratamentos, da hospitalização. A pandemia, ela reaproximou a gente da morte, né, não que a morte não seja próxima de alguma maneira, a gente muitas vezes que não fala, né, mas, de modo geral, a gente lidou muito com isso, a gente via lá cenas no começo da pandemia de muitos mortos, as cenas dos caminhões levando os corpos, ou dos cemitérios, então, a morte muito próxima, muito presente aí o tempo todo. Algumas pessoas perderam muitas pessoas próximas, então, pessoas da mesma família, 2, 3, 4 pessoas, né, ou amigos, enfim, então, muitos lutos, assim, envolvidos, lutos coletivos mesmo, e aí existia uma impossibilidade de estar próximo no momento do adoecimento, da hospitalização, e às vezes mesmo que ficassem em casa, né, a gente precisava ficar isolado, enfim, ainda é necessário esse cuidado, isso foi muito difícil, porque adoecer já é difícil, adoecer sem ter pessoas próximas, mais difícil ainda, né, e de realizar rituais, assim, os rituais de despedida, né, os enterros, as cerimônias, assim como as famílias esperavam, então, isso, a gente sabe que tem grandes impactos aí em relação aos processos de luto, né, e também, para quem perdeu pessoas pela Covid, enfim, ou até por outras condições, né, as pessoas continuaram morrendo por outras causas durante a pandemia, a impossibilidade, muitas vezes, de estar junto, de ser acompanhado, de receber apoio, de estar com familiares e amigos, também é um processo que torna o luto mais difícil de enfrentar. Então, identificar quem entre os enlutados pode estar sob risco elevado de reações graves de luto é fundamental para prestadores de cuidados paliativos, para aqueles que cuidam do luto e formuladores de políticas públicas. Para os idosos, muitos idosos perderam, né? Às vezes perderam filhos, perderam pessoas próximas, perderam amigos, então a gente precisa estar muito atento, porque o luto, em função da Covid, muito em função de como esses processos todos aconteceram, e a ausência mesmo, né, desse suporte durante esse processo de luto, ele, assim, indica aí uma necessidade de um olhar diferenciado e específico para os enlutados. Algumas estratégias que a gente pode adotar nesse cuidado, então, aos idosos, né? Pensar principalmente no suporte familiar e social, então, assim, agora que a gente está num período também de retomada de algumas atividades da vida, estimular que os idosos, de alguma maneira, voltem a fazer esse contato com a família, com grupos, tomando os devidos cuidados, mas é um momento em que a gente já pode estimulá-los e oferecer ferramentas para que possam novamente se reunir, encontrar suporte comunitário. Atividade física, né, que se mostra bastante importante, assim, que interferiu bastante na qualidade de vida, então, claro, na medida do possível, né, daquilo que é da condição de cada idoso também, envolvimento em práticas espirituais ou religiosas, que são também estratégias de enfrentamento bastante comentadas, principalmente quando a gente fala também em cuidados paliativos, a gente fala muito do quanto esse envolvimento nessas práticas é produtor aí, né, de saúde mental, e cuidados especializados a condições pré-existentes, assim como eu comentei antes, né, então pessoas, assim, muitas pessoas tiveram o que a gente chama de uma ansiedade, de sintomas depressivos, que são reativos, né, que são considerados esperados para esse momento, mas muitas pessoas já tinham quadros de saúde mental, vamos chamar assim, que precisavam de cuidados e que foram identificados durante esse período, ou pessoas que até não tinham, mas que acabaram desenvolvendo ansiedade, síndrome do pânico, né, algumas pessoas falam até de situações de
transtorno obsessivo compulsivo, né, em função das orientações todas lá de limpar, de lavar, de higienizar, né, muitos sintomas de estresse pós-traumático também, principalmente a gente sabe, por exemplo, que pessoas que ficam em UTI, né, e familiares também de pacientes que ficam em UTI correm um risco maior de ter sintomas de estresse pós-traumático, então tudo isso precisa ser bastante avaliado e aí cuidado de uma maneira específica, especializada. E aí, por fim, assim, também trouxe aqui uma citação, né, de um artigo de Kalash que diz que urge reforçarmos políticas para atenção primária em saúde, e eu acho que isso é bem importante, porque a gente precisa pensar mesmo nesse cuidado na comunidade, assim, fazendo redes para que esses idosos sejam cuidados nessas redes de atenção à saúde, próximos aos seus espaços de convívio, criar estratégias de monitoramento remoto, garantir insumos de sobrevivência, oferecer orientações concretas e suporte às ILPIs, cuidar dos idosos que vivem em situação de rua, apoiar os idosos que cuidam de idosos ou que ainda trabalham na informalidade para sua subsistência, além de garantir abordagem humanitária e cuidados paliativos quando necessário. E aí eu trouxe aqui também algumas fotos, essa foto desse abraço ganhou inclusive um prêmio, né, do WordPress, tá o nome do fotógrafo aqui, e aqui, né, uma idosa usando as tecnologias, que foi muito falado, assim, acho que as pessoas foram bastante criativas aí, né, na tentativa de minimizar um pouco esses impactos da pandemia para esses idosos que, principalmente, essa população ficou extremamente isolada. Então, acho que é o momento da gente também usar dessa mesma criatividade, né, e buscar essas mesmas estratégias para que agora a gente possa pensar também numa retomada da vida, das atividades desses idosos, para pensar em como recuperar aí algumas das perdas que aconteceram, cuidar desses processos de luto, oferecer segurança, porque muitos já estão conseguindo se sentir melhores, mais tranquilos para sair, para encontrar pessoas, mas muitos ainda têm muito medo, estão bastante isolados, então a gente vai precisar usar bastante também dessas estratégias para pensar em como daqui para frente melhorar a condição de vida, a qualidade de vida dos nossos idosos. Essas foram as referências que eu utilizei, e deixa eu ver se consigo passar, que tem só mais um slide de... Muito obrigada. Aqui está o meu contato também, e essas imagens eu retirei de um site que é de um projeto que se chama Vamos Falar sobre o Luto. Então, para quem gosta do assunto, assim, tem bastante material também, que tanto para as pessoas enlutadas, né, como para profissionais de saúde. Muito obrigada. Nós que agradecemos também, né, a tua fala, assim, temos vivenciado isso dentro da geriatria, né, e da gerontologia, essa questão, né, do isolamento social no idoso e dessas repercussões de perdas sociais e perdas familiares, né, desses idosos. Então, isso tem influenciado a vida deles muito mesmo. Bom, agora nós vamos abrir para discussão, né, pessoal? Vamos ver o que as pessoas que estão nos assistindo têm para contribuir, pedindo que informe seu nome e para que deseje fazer a pergunta. Tá? Nós temos em torno de 25 minutos para fazer essas discussões e questionamentos. Mas eu vou começar aqui com acho que está entrando alguma coisa que o pessoal está passando. Então, vamos ver. Para a doutora Lara. Doutora Lara, assim, como eu comentei antes desse protocolo de alocação de recursos, como foi uma situação que foi feito tudo, foi tentado organizar de uma forma rápida, né, e que pudesse funcionar de forma ideal. O que você pretende daqui em diante quanto à questão dos protocolos? Esse protocolo está definido, porque a gente tem que pensar da seguinte forma, né? A gente sabe que a história da humanidade é feita de grandes eventos, né? Eventos que muitas vezes dizimam, né, a população. Vai ser muito fatalista,
falar nesse termo. Esse protocolo é um protocolo definido, esse é um protocolo que organizou, pretende voltar a discutir com o passar do tempo, até para ter uma coisa já preparada para uma nova situação que pode ocorrer, a gente sabe que isso pode acontecer. Né? Como é que é interessante, só que ele foi organizado numa situação crítica, né? Como é que vocês pensam sobre isso? Sim, ele foi organizado no ano passado, quando a gente começou a se deparar com a proximidade da Covid, mas também não quer dizer que a gente não começou absolutamente do zero, a gente construiu protocolos sobre bases que já existiam, né, como, por exemplo, que eram os fundamentos ali que eu mostrei para vocês da CCP, depois que das pandemias de gripe, da gripe asiática, muitos países perceberam a necessidade de se ter algum protocolo como esse. Então, esses protocolos para a Covid, eles construíram em cima de uma base que já existia. Mas é claro que existe a questão da validade. Não existe um protocolo no mundo que foi validado em condições de pandemia, né? Então, não tenho a menor dúvida que esse é um grande desafio que se tem. Tu estás coberto de razão. A gente precisa continuar conversando sobre o protocolo. A gente nunca vai ter um protocolo completamente fixo, eu acredito, porque na medida que as informações elas vão chegando, o ideal é que a gente vá alimentando ou retroalimentando o algoritmo de maneira a torná-lo a melhorar a sua acurácia. Então, é natural que na medida que a gente vá recebendo informações, a gente vá fazendo ajuste do modelo. Isso é absolutamente natural. Assim como eu também acredito que é natural que a sociedade queira fazer ajustes a depender de como que ela percebe o protocolo. E, por exemplo, o ajuste que foi feito nos protocolos por conta da questão da idade é um exemplo de como que a opinião pública em relação a um determinado assunto, ela pode influenciar no desenvolvimento, e deve, né, aliás, deve, influenciar no desenvolvimento de protocolo. Então, eu vejo isso como um trabalho em progresso constante, né? Alguém que venha dizer que um protocolo fechado, que esse é o certo, eu vou achar que a pessoa não tá entendendo, né? A complexidade da situação. Então, sem a menor dúvida, é um projeto que é em constante desenvolvimento, não tem como ser diferente. Deixa eu também conversar com vocês os três sobre uma questão. Vou colocar uma situação minha em off. Antes de nós nos reunirmos anteriormente, eu falei que eu trabalho com pré-hospitalar. E eu tinha uma situação e eu queria saber, eu vejo que vocês trabalham no hospital com essa questão da paliação, de cuidados paliativos, que ainda engatinha na maior parte dos hospitais. Me chamaram para transferir um paciente que estava em um leito de enfermaria, um paciente oncológico que não estava mais tratando a sua doença de base e que piorou criticamente. E como não tinha vaga na UTI no hospital aqui em Chapecó, eu tive que transferir para uma outra UTI de um outro hospital para, na verdade, ele acabar falecendo em outro hospital. Como é que vocês têm essa organização? Como é que vocês podem passar a experiência de vocês nos hospitais que vocês vivem sobre essa questão da paliação, do cuidado paliativo e das equipes de cuidado paliativo que vocês têm nos locais onde vocês trabalham? Acho que isso é interessante, porque a gente sabe que essa questão do cuidado paliativo, de entender o processo, de começar muito antes a falar sobre isso com as famílias, dos médicos assistentes entender melhor essa questão, né? Ainda está longe do ideal. Como é que nós podemos, vocês podem passar, cada uma falando um pouco sobre isso, das suas experiências? Por favor. Lidiane? Não sei se a Lidiane quer falar alguma coisa ou começar. Sabe que eu sempre acho que o combinado não sai caro, né? Então, eu trabalho dentro de um centro de oncologia, então antes de estudar a oncogeriatria em si, eu já trabalhava dentro do centro, o meu horário ali é das 12 às 14 horas, trabalhei inicialmente com a medicina paliativa, então eu fico de plantão nesse horário, pegando todas as pessoas que estão no fim da infusão da quimioterapia da manhã, e também aqueles que estão chegando da tarde.
e a equipe da enfermagem já sabe quem são as pessoas que eu deveria avaliar para manejo de sintoma. Então, estou sempre ali pertinho. Na verdade, no fim, eu acabo conhecendo quase todos os pacientes nessa infusão. Então, essa trajetória, ela já vem desde o momento do diagnóstico, mesmo que seja extraoficial. Eu já estou lá dentro do serviço, acabo conhecendo todos os pacientes, e à medida que a doença vai progredindo, a gente convida para passar por uma consulta formal, né? Isso acaba sendo muito tranquilo, porque eles já me conhecem da rotina, do dia a dia ali, das infusões de quimioterapia, e eu acabo fazendo assim, olha, eu vou fazer um manejo aqui, vamos cuidar dessa tua dor, já indico um tratamento, ou enfim, sintomas relacionados à quimio, e falo, vamos reavaliar na sexta-feira, em consulta? E aí, nesse momento, eu passo a acompanhar de uma maneira um pouquinho mais formal essa trajetória. E à medida que vai acompanhando na trajetória, é possível criar esses vínculos, e aí, com os vínculos criados, a gente pode alinhar expectativas, planejamento de cuidados, inclusive as diretivas antecipadas. Agora, quando o paciente e família cai como um balde de água fria, cai numa situação que ainda não foi pensada num planejamento de cuidado, aí é tudo mais difícil eu tomar uma decisão no momento que está pegando fogo, né? Então, primeiro a gente apaga o incêndio. Então, eu acredito que ainda mais numa situação de pandemia, todas essas conversas precisam estar alinhadas antes, né? Para numa situação de não ter recursos, eu não tenho uma expectativa de vida, e que também eu preciso pensar se aquela intercorrência faz parte da evolução natural da doença ou é uma intercorrência aguda e irreversível, né? Então, todos esses questionamentos acabam sendo levantados também. Mas eu sou dessa opinião, de que o combinado não sai caro, que foi alinhado previamente com o paciente, com a família, tudo sai mais leve, mais tranquilo, né, nessa alocação de recursos em especial. E a discussão com o médico assistente, Lidiane, como é? Porque assim, às vezes nem sempre um outro médico assistente para entrar nesse processo de cuidado, de preparação. Como é que vocês fazem isso? O atendimento em equipe multidisciplinar, né, transdisciplinar, e com o médico assistente é fundamental. Eu tenho uma atuação maior dentro do centro de oncologia, né? Então eu trabalho junto, reuniões semanais, toda sexta-feira a gente faz a reunião de equipe com o médico oncologista não participa de todas as reuniões, mas eventualmente a gente fala, hoje vai ser um médico tal, vamos discutir os pacientes dele. E aí eu sempre estou nessas reuniões. Mas as outras equipes é o famoso trabalho de formiguinha, né? Então, eu nem sempre encontro os médicos da pneumo, da cardio, então eu vou atrás mesmo. Como já está há muito tempo dentro do hospital e acaba criando vínculo também com os médicos assistentes, a gente vai tateando, né, para conversar, vamos conversar sobre isso, sobre a situação que está acontecendo aqui, eu tenho a impressão de que não vai evoluir muito bem, vamos deixar isso alinhado. Não tem jeito, tem que ter comunicação. A comunicação aqui é fundamental entre os médicos que estão cuidando e toda a equipe, né? A equipe da psicologia, nutricionistas, até porque muitas vezes, diante de uma insegurança, esse paciente vem com uma mesma demanda para todas da equipe e quer ver se a resposta vai ser a mesma, se as pessoas vão falar a mesma coisa, né? Vão ter o mesmo alinhamento de discurso. E entender esse cenário do contexto da progressão da doença, as expectativas e o que pode surgir é fundamental. E já deixar isso alinhado com a família e com os pacientes. E, Lara, qual é a tua experiência aí nessas questões que eu coloquei aí? Primeiro que eu acho que isso que tu descreveu é a consequência mais natural de um sistema de saúde
que não têm um conhecimento básico sobre o cuidado paliativo, ou colocando de uma outra maneira, o cuidado paliativo, ele não vai funcionar tão bem se a gente não tiver uma política pública mais robusta, e se o cuidado paliativo ele não estiver permeando os diferentes estratos do sistema de saúde, né, os diferentes níveis, desde o posto de saúde, ambulatório, hospital, mas também até os serviços pré-hospitalares, porque não adianta a Lidiane fazer todo um trabalho extraordinário com a família, com o paciente. É natural que o paciente está lá na casa dele, aconteceu uma emergência oncológica, que por mais que pudesse ser prevista, é natural que, por exemplo, um grande sangramento, uma grande dispneia, é natural que a família vá ficar aflita, o SAMU vai ser acionado, e às vezes, mesmo que a família comente que o paciente está em cuidado paliativo, ou enfim, não necessariamente o SAMU, não necessariamente a regulação, não necessariamente os outros estratos vão estar funcionando de maneira a respeitar esse processo, ou a entender esse processo. E a consequência é essa que você falou, às vezes um desperdício de recursos, né? Então, o paciente sendo levado de uma cidade para outra, e eu não estou nem falando do que o meu objetivo é que os cuidados sejam mais baratos. A questão é que é um desperdício de recursos sem que haja benefício para o paciente, muito pelo contrário. Isso não quer dizer que o paciente está sendo melhor atendido, muito pelo contrário. Pensa o que é um paciente em final de vida dentro de uma ambulância, uma maca dura de uma cidade para outra, e sem ter um benefício concreto de que ele de fato vai melhorar, né? Então, é um desperdício de recursos, um desperdício de foco naquilo que é o mais importante, que é permitir que o paciente possa ter seus últimos dias com mais conforto ao lado da família, e enfim, então a gente está perdendo tanta oportunidade de poder permitir um final de vida mais humanizado, mais apropriado, mais de acordo com os valores do paciente, da família e todo mundo, né? Então é muito difícil a gente fazer bem o cuidado paliativo quando o sistema de saúde ele ainda não é completamente integrado dentro de um sistema de saúde. Então é isso. A regulação de leitos deveria ter treinamento para poder fazer estratificação de prioridade, tendo entendimento de condições que são condições que sinalizam a proximidade do final de vida, e entender se é apropriado ou não a transferência desse paciente. Tendo dito isso, não quer dizer que ao não ir para a UTI o paciente ele vai ser melhor atendido. Às vezes ficar na emergência, onde a equipe que está cuidando ali na emergência, naquele hospital interior, não tem preparo nenhum, não vai saber fazer o alívio de conforto desse paciente. Às vezes é melhor ir para um centro onde ele vai para a UTI, mas se tiver algum profissional ou uma equipe minimamente treinada, ele tem uma chance melhor de ter um final de vida mais digno. Então, é super complexo. E essa avaliação depende muito de quem está ali na regulação, entendendo todas essas particularidades, as vulnerabilidades dos serviços e tudo mais. Eu acho que a regulação de leitos tem um papel super importante nisso, e eu acho que eles precisavam ter um treinamento em mínimo em relação ao cuidado paliativo. Ótimo. Fabiola, eu vou te tirar dessa pergunta porque tem uma outra aqui para ti. Como lidar com o luto do familiar que passou o Covid para o idoso, tendo visualizado em alguns pacientes o sofrimento associado à culpa da transmissão da doença e o familiar faleceu? Da Ana Paula essa pergunta. Tá legal, obrigada para Ana Paula, né, pela pergunta. Então, assim, é difícil de responder, né, de uma forma que dê conta e dizer como fazer. Mas, assim, a gente tem que lembrar um pouco do contexto mesmo em relação ao contágio, assim, né, porque por mais que a gente tenha todos os cuidados, tome todos os cuidados, a gente não assim, principalmente lá no começo, a gente não sabia exatamente, né, de tudo que era possível ser feito e que iria, por exemplo, garantir que a gente não fosse contaminado pela doença, ou que a gente não contaminasse. Tem a questão dos assintomáticos, né, tem uma questão de que muitas vezes quantas pessoas eu vi, assim, que tomaram todos os cuidados possíveis, imagináveis, se isolaram, fizeram tudo certinho, e ainda assim foram contaminados. Então, a gente tem que lembrar que a gente não tem controle absoluto, né, sobre se a gente vai se contaminar e sobre a possibilidade de contaminar alguém. Então, assim, muitas vezes é retomar com a pessoa, por exemplo, todos os cuidados que ela fez, tudo que ela fez para tentar evitar isso, e que, assim, primeiro que se às vezes a gente
imaginasse, né, assim, poxa, se eu soubesse que tal coisa ia acontecer, eu não teria feito. Então, assim, é muito difícil a gente hoje, né, com aquilo que a gente sabe hoje, com quem a gente é hoje, com os recursos que a gente tem, olhar para trás e pensar que a gente deveria ter feito diferente. De certa forma, isso é até um pouco injusto, assim, com a gente, né, que fica sempre olhando para o passado, pensando, poxa, deveria ter feito, mas às vezes lá eu fiz aquilo que eu achava que era o mais era possível, né, era o que estava ao meu alcance. Eu fiz uma escolha pensando, talvez, né, naquilo que eu entendia que era, de fato, a melhor possibilidade. Só que a gente não tem controle, né, de como as coisas acontecem. Então, às vezes, é entender um pouco, né, porque pode ser que essa pessoa tenha tomado todos os cuidados realmente, né? Pode ter tido todas aí as precauções, mas é lembrar que não está tudo no nosso alcance, no nosso controle, né? E aí pensar que é isso, a gente não está isento de fazer escolhas, a gente fez, as pessoas estão fazendo também, é uma situação em que a gente é totalmente inesperada, desconhecida, né? Agora a gente entende um pouco melhor algumas coisas, mas principalmente lá no começo. Então, tudo isso a gente precisa, assim, resgatar, né, com esse enlutado, para entender, assim, que jamais a gente teria tomado uma decisão que a gente saberia que, né, se a gente soubesse que aquilo era determinante para uma determinada situação, assim, né. Provavelmente essa pessoa fez as escolhas possíveis e aquelas que ela imaginou que eram as melhores naquela circunstância. E aí, claro, e dando suporte para que a pessoa passe pelo processo de luto, porque já é difícil, assim, né? Já é difícil passar pelo luto e também ajudá-la a perceber que essa culpa realmente torna o processo muito mais difícil. E aí pensar, assim, o que é, às vezes, de uma fantasia, de algo que ela acha que poderia ter sido feito, né? Ou essa ideia do se, mas se eu tivesse feito, e pensar, não, o que era possível naquele momento, concretamente, né? O que a gente deu conta de fazer, não só por condições materiais, assim, concretas, mas por condições emocionais também. Então, entender que lá atrás, talvez a gente fez as escolhas que eram possíveis naquele momento. É muito difícil perder alguém, mas, bom, o luto já é a dor suficiente aí, né? Vamos pensar para a gente lidar e elaborar e tentando aos poucos ajudar essa pessoa realmente a não carregar ainda essa culpa, né? E às vezes é um processo também, né? Não adianta a gente dizer assim, vai ter uma coisa que vai tirar com a mão, como a gente diz, né? Não tem, é ir elaborando isso e de certa forma, é um processo de aceitação também da realidade, assim como ela é, e não como a gente gostaria que fosse, né? Perfeito. Na verdade, o trabalho de uma pessoa assim seria colocar na situação que, por mais que se faça, que tome todas as medidas possíveis de controle com o vírus, é praticamente impossível ter todo esse controle, né? E tirar um pouco dessa carga, desse peso aí, trabalhando nessa forma acreditando. Perfeito. Exato. Então, a gente tem mais um pouquinho de tempo. Diane, vamos conversar então um pouquinho sobre a questão. Você passou um trabalho ali, na verdade, um artigo sobre os principais medicamentos que são prescritos ali, né? Aquele trabalho fala em algum critério de desprescrição? Que foi estatinas, foi desprescrito medicações para osteoporose? Como é que foi isso? Se vocês pegarem aquele artigo de revisão, o primeiro que eu coloquei lá, que é aquele estudo lá que foi o português, eles colocam cada medicamento com suas metas de desprescrição. Por exemplo, pacientes com diabetes, né? Diabetes do tipo 1, você vai manter as insulinas por mais tempo, mas o diabetes tipo 2, os hipolipemiantes, na maioria deles, por via oral, a gente acaba suspendendo quando se tem uma expectativa de vida, quanto mais curta, maior a chance de você suspender. E as metas que eles colocam são diferentes, as metas de controle de glicemia, né? Então, eu não tenho mais aquele controle de ter uma hemoglobina glicada em 7, então coloco em 8, por exemplo, assim, já não existe mais essa preocupação. As estatinas também são separadas conforme o tipo de prevenção, primária, secundária, terciária. Para você ter um benefício na estatina, por exemplo, na prevenção primária, você tem que estar em uso há pelo menos 2 anos para ter uma resposta boa.
Então, se eu não tenho essa expectativa de vida e eu percebi placa carotídea e naquele contexto não vai fazer sentido, eu não vou prescrever, né? Mas esses 15, 20 minutos que eu tive para falar, e que inclusive eu falei bem atropelado, eles são muito curtos para dar conta de falar de cada um desses medicamentos. Mas, por exemplo, medicamentos para osteoporose, usar bisfosfonados, eu também preciso ter um grande tempo de ação, um grande tempo de uso para ter ação numa osteoporose. Então, acaba deixando quando tem um risco maior de uma hipercalcemia. Se eu precisar realmente de um tratamento para osteoporose, eu vou acabar usando um denosumab, né? Alguma coisa assim que tenha um efeito mais rápido se eu tiver a necessidade de agir para agora. Tem um efeito um pouquinho mais rápido que o bisfosfonado, por exemplo. Mas se abrir o Oncopal, por exemplo, o Onquipal, né? Eles têm tudo bem definidos, assim, os critérios de quando faz sentido manter a medicação, quando não faz sentido. Então, são materiais bem para você olhar, você pode pesquisar mesmo. Eu estou em dúvida se essa medicação faz sentido ou não. Eles colocam fluxogramas para avaliação. Você pode consultar se faz sentido ou não. Mas, de um modo geral, o que mais pega são polivitamínicos, medicamentos para dislipidemias, para diabetes, os bifosfonados, polivitamínico, assim, o que eles mais citam, assim, em especial a polifarmácia. Uma coisa, assim, que eu vejo muito sendo utilizado, por exemplo, aquela coenzima Q10, que pode dar alteração de coagulação, e às vezes a gente não sabe, muitos pacientes sob tratamento oncológico têm utilizado. Então, o mais importante é essa comunicação, e muitas vezes a gente não sabe se tem interação. Então, consultar se tem interação medicamentosa, inclusive com os medicamentos quimioterápicos, e tentar fazer essa anamnese bem minuciosa para ir desprescrevendo esses medicamentos que não fazem sentido. Mas dá para consultar, viu? Esses instrumentos dá para consultar, é bem interessante. Eu já discuto isso dentro dos nossos alunos, essa questão de trabalhar já desde a formação da graduação, a gente começa a falar bastante em farmacologia, interações medicamentosas, que dentro da geriatria talvez seja um fator importante de sinais e sintomas assim que a gente não tem como explicar, né? Então, a gente tem que preparar os nossos alunos aí já desde o início, né? Sobre essa questão, né, dessas interações medicamentosas, reações adversas, medicamentos, a gente tem que trabalhar bastante isso dentro da geriatria. Né? Pessoal, a gente está encerrando, desculpe, mas eu agradeço. Eu queria a despedida de vocês, nesses 2 minutos finais aqui, para a gente se despedir e passar para o intervalo que nós vamos ter agora às 15 horas. Por favor. Bom, agradeço então esse convite. Como eu comentei inicialmente, eu estou muito honrada de estar aqui. Agradeço esse voto de confiança e me coloco à disposição, caso alguém queira conversar alguma coisa, tenha alguma dúvida sobre rotinas de desprescrição ou qualquer outro assunto, eu estou aqui, estou às ordens. Bom, eu também agradeço imensamente o prazer de ter dividido aqui essa última hora e meia com vocês, aprendi bastante. Obrigada pela parceria, então, Lidiane, Fabiola, obrigado, Alessandro, por ter nos acolhido, e também fico à disposição para ajudar de qualquer maneira. Obrigada, viu, gente? Bom, também agradeço, foi uma honra participar do evento, nessa mesa também tão importante, né, com a Lidiane, com a Lara. Me coloco à disposição também, né, caso alguém queira material ou ainda conversar sobre esse tema que é tão importante. Acho que a gente tem muito trabalho ainda pela frente, embora as coisas estejam melhorando um pouco, mas tem muito a ser feito e acho que a ideia de conversar aqui é para que a gente continue pensando em como melhorar as nossas práticas. Então, muito obrigada. Então, muito obrigado. A gente agradece a participação de todos e a gente agora vai fazer um intervalo, né, que vai retornando às 15h30 para a próxima mesa. Bom, muito obrigado. Até mais.